Amém, queridos. Então, hoje também é dia de ceia, né? Então eu não quero me demorar, quero ser breve na mensagem, mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Eu sei que às vezes é chato, mas às vezes é bom. Olha para a pessoa que está lá e diz assim, Deus vai falar com você. Fala para ela, avisa, diz assim, ó, mas não fala de qualquer jeito. Fala assim, ó, tenho certeza que Deus vai falar com você hoje. Fala para ela, tenho certeza absoluta que Ele vai falar contigo. Queridos, hoje quando eu estava preparando a mensagem, eu comecei a refletir e Deus trouxe alguns pensamentos bem legais no meu coração. E eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Hoje é Dia das Mães, né? E eu não sei se você teve a oportunidade que eu tive. Não é todo mundo que tem a oportunidade assim, de ter uma mãe como eu tive, porque a minha mãe ela é fenomenal. Mas eu comecei a pensar assim, de como a gente vê assim, a mãe em Deus. Sabe? E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu vejo em Deus, que eu vejo também na mãe. Né? Não só na minha mãe, mas tenho certeza que também na de muitos de vocês. E eu tenho certeza, queridos, que Deus ele quer revelar, né, porque eu vejo assim, quando eu olho para Deus, eu percebo que Deus ele é a plenitude de tudo. Deus ele é a plenitude de todas as coisas. Deus, tudo aquilo que a gente vê de força, de graça, de bom, está em Deus. Né? Agora, a gente nunca vai conseguir manifestar tudo de Deus. É por isso que Deus ele nos faz um corpo. Por que a igreja é chamada de corpo de Cristo? Porque nós, quando nós estamos juntos, a gente consegue manifestar Deus. Mas sozinho, eu não consigo manifestar Deus sozinho. Por exemplo, eu tenho uma área na minha vida que eu posso ser forte, mas eu tenho uma área na minha vida em que eu sou fraco. Mas naquela área que eu sou fraco, o Joãozinho pode ser forte. Então talvez você veja Deus na minha vida numa área, mas tu veja Deus em outra área na vida do Joãozinho. E nessa área que eu sou fraco, eu tenho que me aperfeiçoar para que eu possa ser como Jesus é. Quantos aqui você diz assim, Lucas, eu tenho que ter humildade para falar isso, né? Quantos aqui você reconhece que existe uma área da tua vida que você ainda não está como Jesus? Levanta a mão. A gente fica assim, né? Querendo levantar até... Se a gente tivesse 3 mãos, levantava, né? Tem área da nossa vida que não está como Jesus. Mas esse é o nosso alvo como igreja. Eu não sei onde eu estava falando esses dias, que a gente só existe para 2 coisas, queridos. Para resgatar as pessoas do império das trevas. Eu sei que isso parece assim um termo de filme, mas sim, existe o império das trevas, né, que a Bíblia fala que é o reino longe de Deus, que é quando nós estamos vivendo longe do Senhor. Nós existimos para, através de compartilhar o nosso evangelho, aquilo que Jesus fez em nossas vidas, essas pessoas possam estar dentro do reino de luz. Isso a gente chama da conversão, quando você aceita Jesus, o famoso, né? Que muita gente conhece e até brinca com a gente, né? Já aceitou Jesus. Mas o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é você entrar nesse reino, você passar por essa porta. Mas a Bíblia também fala que nós precisamos ter um caminho, e o caminho se fala de a gente ter o nosso caráter sendo transformado à medida e à estatura de Cristo. Então, Lucas, o que é a minha maior tarefa nessa terra? Minha maior tarefa é me converter, me entregar para Jesus, aceitar Ele como Senhor e Salvador da minha vida e entrar nesse caminho que é um caminho de transformação. Uma das maiores formas de você ver se você é salvo é você ver se você está sendo transformado. Ó, gostei da frase, vou fazer todo mundo repetir, vamos lá. A melhor forma, repete comigo, a melhor forma de eu ver se eu sou salvo é ver se eu estou sendo transformado. Muitas vezes na nossa vida a gente endurece o coração, não deixa mais ser transformado. É nesse momento que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar perdendo a nossa salvação. Muitas pessoas, até na igreja, isso acontece, né? Tem gente na igreja que está na igreja, mas está perdendo a salvação. É porque a salvação, queridos, ela é desenvolvida, como o apóstolo Paulo fala. A gente é salvo. A gente pode ser um saco furado, mas uma vez que a gente é salvo, a gente tem que entrar no caminho da transformação. Isso a gente tem que tomar cuidado. Mas então vamos lá, agora eu vou entrar então naquilo que realmente interessa da mensagem. Porque eu vejo assim, uma mãe ela sempre protege o filho. Eu fiquei apavorado com um vídeo que eu vi essa semana, vocês viram? Um vídeo de uma mãe matando um bandido na frente da escola. Eu vi umas 8 vezes aquele vídeo. E eu fiquei voltando, eu achei muito massa aquele vídeo. Eu fiquei vendo várias vezes assim. Não sei se vocês viram, tá no G1, tá em tudo qualquer canto. É um vídeo fenomenal. Tipo, aparece assim na frente do... Eu sei que vocês estão achando fenomenal, porque alguém morreu, mas eu achei fenomenal. E tá assim, todo mundo na frente do colégio, e aí, de repente, do nada, não sei o que deu na cabeça daquele cara, as mães, assim, a maioria mães, acho que tinha só um homem, assim, trazendo os filhos pro colégio. De repente, um bandido do nada saca a arma no meio da rua e ele aponta para uma mulher para pegar a bolsa dela. Só que uma daquelas mulheres, mães que estava trazendo sua filha, ela era uma PM. E estava armado.
E na hora, assim, ó, ela fez assim, eu voltei umas 20 vezes assim para ver como é que ela fez o movimento, porque eu achei fenomenal. Ela fez assim, ela sacou a arma, deu de ver que ela deslocou ali, que ela tirou, dá de ver ela pegando com a outra mão assim, e tirando aquele negócio que quem tem arma, e fale como é que é o... Ah, tu tem arma, mano? Tô brincando. Ele tira a trava e ela já leva a arma nos peitos do cara e pum! O cara fica com uma cara de assustado, assim, cai no chão. Eu acho que deve ter morrido ali. Eu achei fenomenal. Achei fenomenal porque eu tenho certeza que Deus se agradou. Você pode achar estranho, mas eu tenho certeza absoluta. A palavra de Deus diz que não é em vão que o policial carrega a espada. Uma vez, não quero fugir da mensagem, né? Mas quem lembra uns anos atrás que um atirador entrou num colégio no Rio de Janeiro e matou umas crianças? Vocês lembram? Aí, na época, eu tenho um amigo meu, ele é polícia rodoviária federal. Ele é bem crente, assim. Então eu perguntei, cara, eu tinha essas dúvidas dentro de mim, né? Mas não é errado matar? Não é pecado? E aí ele me mostrou um versículo na Bíblia que o apóstolo Paulo mesmo disse que não é em vão que o soldado carrega a espada. A Bíblia dizendo que se ele carrega, porque ele vai usar. Naquela época não tinha 38. Talvez fosse escrito hoje, não é em vão que o soldado carrega o 38. Por quê? Porque às vezes vai ter que usar. Então a Bíblia ampara. Essa pessoa podia estar aqui tomando a ceia com a gente hoje tranquilo. Essa mulher aí. Por quê? Porque Deus não se desagradou da atitude dela. Talvez você nunca ouviu isso numa igreja, mas está na Bíblia. E a gente fica assim, meio chocado. Nossa, Lucas, mas matou, salvou as crianças, salvou um monte de gente ali, né? Mas a mãe protege. A mãe ela tem um senso de proteção. E eu queria ler um versículo com vocês que está lá em 1 João capítulo 5, versículo 18. 1 João capítulo 5, versículo 18. A gente vê isso em Deus. Olha só. Vamos ler. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Essa versão não foi a melhor, mas ela já ajuda. Essa segunda parte do versículo aqui é que eu quero que você preste atenção. Diz assim, ó, antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Queridos, Deus ele é protetor. Assim como eu vejo assim nas mães um senso de proteção para com seu filho, o nosso Deus ele é protetor, ele protege a nossa vida. Amém? Nós podemos confiar no Senhor a proteção. Você sabe que muitas vezes na vida a gente pode se sentir assim que não está sendo protegido. Muitas vezes na vida a gente se sente ameaçado financeiramente, a gente se sente ameaçado até dentro da nossa própria casa, a gente pode passar por circunstâncias, problemas, situações que faz a gente perder um pouco a paz. Satanás ele quer muito roubar a paz do nosso coração, porque roubando a paz ele consegue deixar a gente meio desnorteado. Você sabe que uma das maiores coisas que faz a gente ver que a gente tem fé, não pé, é a paz? O dia que você perde a paz, a tua fé está começando a ser abalada. Mas uma das coisas que prova que a gente tem fé é porque a gente consegue ter paz. Você está passando por um perrengue financeiro, mas deixa que o teu coração ele cresça em fé, porque crescendo em fé você vai conseguir encontrar um lugar de paz no teu coração. A paz é um dos maiores frutos da fé. E quando nós temos paz, nós cremos que Jesus é aquele que nos protege. Uma coisa que eu acho interessante também em mãe é que ela sempre acha o filho bonito. É impressionante, queridos, às vezes eu chego assim com um ranho na cara para minha mãe e a minha mãe acha bonito. Não é impressionante um negócio desse? Às vezes eu fico pensando, não sei, isso aqui eu vou falar do que eu penso, né? Você pode pensar diferente. Mas eu gosto muito de bebê. Às vezes eu fico vendo os bebezinhos assim, qualquer coisa que um bebê faz eu acho bonito. Eu imagino que Deus ele tem um olhar parecido com a gente, sabe? Porque tudo que Deus faz... Por exemplo, hoje é dia das mães, né? Talvez você, mãe, recebeu um desenho do seu filho. Se teu filho for pequenininho, assim, tiver 1, 2 anos, 3 anos, ele vai fazer um desenho que você sabe, é meio Picasso, né? É um negócio que ninguém entende, é um bagulho assim que você fica olhando, assim, você fica 3 horas para discernir qual foi a arte que ele usou, qual foi o estudo que ele teve para fazer. Mas daqui a pouco ele começa a dizer, ó, aqui é você, mamãe, é um ponto preto. Ó, aqui é o pai, um troço assim, marrom, um risco. E começa a falar, mas você acha a coisa mais linda? Por quê? Porque quando você tem esse coração paterno e materno, você não vê necessariamente o resultado, mas você vê a intenção do coração. E é assim que é o nosso Deus. Tem um monte de gente religiosa por aí que fica tentando assim, ser o cara para Deus. Bota a melhor roupa, não que seja errado a gente botar uma roupinha, mas bota a melhor roupa, beijo debaixo do braço, mostra aquela aparência religiosa, aquela coisa toda, o cara se endurece tudo, o cara tenta mostrar aquela aparência de perfeição. Só que Deus não se agrada disso. Porque a Bíblia diz que Deus olha o que está aqui, ó. Tá, tem coração no outro lado também? Tem.
Mas esse lado é mais bonito. Aí. Ele olha o coração. Deus, ele olha o coração. Assim, minha mãe também olha o coração. Várias vezes eu já apareci para minha mãe assim, feio, mas feio. Maioria das vezes bonito, né? Não tô brincando. Mas eu já apareci tão feio para minha mãe, tão feio. E a mãe olhava e dizia, não, que bonito que você está hoje. Você, cara, tá feio pra caramba. Assim é o nosso Deus. Eu não estou dizendo que ele vai achar bonito o nosso pecado. Nosso pecado ele não acha bonito. Ele não acha bonito quando a gente se rebela, quando a gente endurece o nosso coração. Mas, querido, quando você tem a intenção boa no teu ser, Deus se agrada. Tantas pessoas, às vezes, elas vêm cheias de culpa conversar com a gente. Eu também já passei por isso. Nossa, Lucas, eu tenho tanto pecado, tanta dificuldade, tanta coisa na minha vida. Mas a pergunta que eu faço é, mas e o que você quer? Qual é o teu coração? No meu coração é que eu quero Jesus. O que você está fazendo para você querer ter mais de Jesus? Estou fazendo isso, isso e aquilo. Então Deus está se agradando muito de você. Quando você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque Deus ele olha para o teu coração. Para onde você está voltado? Eu sei que o meu exemplo não é do melhor, mas olha um pouco para mim aqui para você entender. Faz de conta que Deus está aqui, Satanás está aqui. E você está em algum lugar entre os dois. O exemplo não é bom, tá? Mas você vai entender onde eu quero chegar. Muitas pessoas elas se sentem perto de Deus. Não, nossa, essa semana eu orei todo dia, eu li a Bíblia todo dia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente acha que pelas obras a gente está chegando perto de Deus, né? A gente acha que, não, mas eu isso, aquilo, eu fiz aquele outro. A gente se sente bem perto de Deus. Tem muita gente que, sim, por causa do passado, do pecado, do que falaram, de muita coisa na vida, acha que está praticamente debaixo da cama do capeta. O cara está assim, nossa, eu estou numa tristeza total. Só que, sabe qual é a maior pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos? Se essa linha aqui que a gente está estabelecendo entre Deus e Satanás, ela fosse um caminho, a pergunta que eu te faço é, para que direção você está indo? Você está indo para lá ou você está indo para cá? Te digo, querido, eu quero que você entenda assim, ó, a pessoa que ela está aqui do lado de Deus, pelo menos psicologicamente falando, né, a pessoa acha, mas ela está virada para lá e ela está indo para lá, ela está numa situação muito pior do que aquele cara que se sente do lado do capeta, mas ele está virado e indo em direção a Deus. Vocês estão me entendendo? Qual é a situação do seu coração? Para que lado você está virado? Quando você acorda de manhã, você pensa, vou viver um dia em santidade, ou você pensa, vou me largar mesmo no óleo, vou me largar mesmo não quero saber de Deus hoje, não quero saber da Bíblia hoje, não quero saber desse exemplo hoje. Para que lado você está virado? Para que direção você está andando? Porque é isso o mais importante. Não é aquilo que se aparenta, mas é aquilo que você, dentro do seu coração, aquilo que ninguém está vendo, você está fazendo. Outra coisa que eu encontro muito na minha mãe, isso aqui eu encontro muito na minha mãe. A mãe, ela gosta de alimentar o seu filho. Rapaz, assim, ó, uma das dificuldades que eu tenho para casar, porque eu tenho certeza que eu não vou casar com uma mulher melhor que minha mãe. Eu já assumi isso para mim. Porque a minha mãe é assim, ó, eu chego em casa meia-noite, a Graça está lhe dizendo, é verdade, é verdade. Eu chego em casa meia-noite, às vezes minha mãe está acordada. E ela acorda e eu chego em casa e ela diz assim, já comeu, menino? Não. Ainda não comeu? Eu, não, mãe. O que você quer que eu faça para você comer? Porque ela sabe que eu sou preguiçoso. Se ela não fazer a comida, provavelmente eu vou comer qualquer coisa, sabe? Que tiver na frente, assim. E querido, né? A mãe, ela quer a saúde do filho, né? Então, ela quer muito me alimentar. E a minha mãe, eu vejo que ela tem uma alegria em me alimentar, gente. Ela faz aquele almoço, assim, aí ela vê se a gente encheu o prato ou não. Entendeu? Porque dependendo se o seu filho encheu o prato, é que ele gostou da comida. Aí, se não encheu, o que deu? Não gostou da comida? Não, só não estou com fome hoje. Ah, eu sei de correr. Mãe, eu não sei, queridos, é um mistério para nós, né? Meros humanos, né? Porque Deus ele deu para a mãe um negócio que ninguém consegue explicar. A ciência, nem pode botar a NASA, investir milhões, não vai conseguir. É porque é um senso, assim, é uma antena diferente, consegue sentir assim, olha para o filho, piá, o que você está aprontando? Nada, mãe? Sabe? Mas a minha mãe ela tem um senso assim de alimentar a gente lá em casa que é impressionante. Ela fica faceira quando a gente gosta da comida. A gente às vezes na comida não está muito boa, mas eu falo, bah, mãe, que bom que ficou. E aí ela fica faceira, gostou? Mas daí ela fala, o melhor tempero é o amor. Deu, mãe, que legal. Eu já caí no erro também de reclamar. Às vezes a comida não estava boa assim, às vezes nós também não estávamos no dia muito inspirado. Mãe, podia ter feito mais uma coisinha hoje aí, né? Porque assim, não sei como é que vocês são, mas eu gosto assim,
que tenha o prato principal e mais uma coisinha para dar uma ajuda. Por exemplo, se vai ter arroz e feijão, por que não fazer um ovinho, né? Você vai ter um arroz e feijão, por que não ter um franguinho, uma coisinha para dar uma carne moída, só para dar, né, Paulo? Para dar um boost assim na alimentação, né? Só feijão e arroz, assim, fica aquele negócio meio... Vai embora, mas tem que, né? E daí, às vezes, a mãe estava num dia mais corrido, fez só um feijão e arroz. Ah, mas não podia. Rapaz, fica triste, perde o dia. Porque a mãe gosta de alimentar e ver o filho faceiro, né? Ver o filho... E agora eu queria abrir o versículo com vocês aqui, ó. João, capítulo 6, versículo 35. João, capítulo 3, versículo 35. Esse é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, porque ele é muito prático para mim, ele é uma coisa assim que eu leio e eu digo, é isso, sabe? João, capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Queridos, Jesus, Ele é o verdadeiro alimento. Tem tanta gente nesse mundo aí que está com fome e está com sede, porque não está comendo e bebendo de Jesus. Hoje a gente vai tomar a ceia. Esse é um ato simbólico, ele de simbolismo não vale nada. O que vale é o que está acontecendo dentro da gente aqui. Mas o que a gente faz? O que a gente fala quando a gente está tomando a ceia? Senhor, o Senhor é o meu alimento. Eu tenho uma aliança contigo. Você derramou seu sangue na cruz e por isso que hoje eu tomo do vinho. O Senhor a tua carne foi rasgada e por isso hoje eu como do pão. O Senhor é o meu alimento. Ainda essa semana eu conversava com uma pessoa, essa pessoa veio conversar comigo e disse assim, Lucas, eu estou mal, estou até com pensamento suicida. E é uma pessoa que ela era convertida, mas se desviou. E hoje ela está assim, ela sabe que precisa de Jesus, mas não consegue voltar para Jesus. E aí eu estava conversando com essa pessoa, ela disse assim, eu estou me sentindo muito mal, eu vou nas baladas, mas eu saio pior do que eu entrei, eu estou me sentindo muito mal. E aí, eu perguntando para essa pessoa, como ela já conhecia Jesus, eu falei, você sabe o que está faltando é Jesus na tua vida, né? O que está faltando é Jesus na tua vida. E ela dizia, mas eu não estou bem, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado, eu estou sentindo que eu não tenho valor, eu estou sentindo que eu não tenho sentido. E eu falei, mas você está com fome, você está com sede. Tua alma está clamando, a tua alma está sedenta. E quando a alma está sedenta e ela está sem Deus, ela começa a buscar em coisas que não devia. Todos nós já fizemos isso. E se perigar, a gente ainda faz uma coisa ou outra hoje, mesmo com Jesus. É impressionante. Se a gente para de beber e de comer de Jesus, querido, a gente começa a tentar fazer isso no mundo. Quantas pessoas acham que precisam de dinheiro para ser feliz, para ter valor? Quantas pessoas acham que elas precisam parecer bonita para ter sentido, para ter valor? Quantas pessoas elas são facilmente afetadas na sua vida quando... Obrigado, Tília. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Estava com uma sede aqui, não era de Jesus agora. Era da água mesmo aqui. Mas sabe, o que Deus quer fazer na nossa vida é alimentar. Jesus, uma vez, ele estava entrando numa cidade, Samaria, ele olha, não sei, pelo menos como eu leio a Bíblia, eu acho que é para a esquerda, mas a Bíblia não diz isso. Mas eu consigo visualizar Jesus entrando, ele olhando para a esquerda e vendo a mulher num poço meio-dia, não é hora de tirar água, ele vai lá. Porque Jesus, ele tinha uma coisa que todos nós podemos ter, que é a capacidade de olhar e ver o coração das pessoas. Sabia que Deus pode te dar isso? Deus pode te dar a capacidade de você enxergar o coração de uma pessoa. Jesus, ele tinha isso dentro dele. E quando ele olha para aquela mulher, a Bíblia não fala o nome, mas é conhecida como a mulher samaritana, famosa, ele vai lá no poço e ele diz, ô mulher, varado da sede, me dê uma água. Mas Jesus, sendo judeu, né, os samaritanos não estavam com judeus, aquela coisa toda, e ela fala, como que você, sendo judeu, me pede água, sendo que eu sou samaritano? E aí Jesus, ele começa a ministração dele, né? Jesus, ele tinha uma arte para conversar com as pessoas que é muito legal de estudar, né? Jesus, ele olha para ela e diz assim, eu sei, mas eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Jesus não está mais falando de água essa aqui, ó, que o tio William trouxe para mim, ele está falando de uma água espiritual, que o mundo não entende, que o mundo corre todos os dias tentando encontrar em vício, em bebida, em álcool, em dinheiro, em aparência, em poder, em sexo, em qualquer outra coisa. Mas Jesus, ele falou, mas eu tenho uma água que se você beber, essa sede vai acabar. E aí, a mulher, ela começa a estranhar aquele papo de água que o cara bebe e não volta mais a ter sede, né? E aí Jesus continua ministrando a vida dela, porque sabia que ela tinha uma grande
deficiência emocional, né? Essa mulher, ela tinha uma carência emocional. Ela já tinha tido um monte de homem, nenhum conseguia saciar a vida dela, assim. E aí Jesus ministra a vida dela, né? Eu acho que você conhece o versículo. Mas, queridos, a gente vê que Jesus, ele é aquele que traz alimento. Lá em Salmo, capítulo 127, versículo 9, tem outro versículo que eu queria ler nesse sentido. Salmo 107, versículo 9. Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Mais uma vez a gente sabe que aqui não está falando de comida de verdade, está falando da alma. Eu tenho certeza, queridos, que a gente sabe, né, se a gente está com fome ou se a gente está saciado. A nossa alma, o nosso espírito precisa desesperadamente de Jesus. Uma pessoa que está com fome e está longe de Deus é triste pra caramba. Você vê assim que a pessoa muda as atitudes, perde a identidade, faz as coisas para agradar os outros, desesperado por amor, se ajoelha e vai debaixo das mesas tentar pegar migalha por tudo qualquer canto. Tentando mendigar o amor dos outros, tentando dizer sim para todo mundo, porque se dizer não vai que alguém perde a amizade, né? Não pode perder a amizade, então a gente tem que dizer sim para todo mundo. É tão triste quando a gente vê uma pessoa que ela não consegue receber o amor de Deus, que ela não consegue ser saciada por Deus, e ela tem que tentar encontrar isso no mundo. Mas assim como a minha mãe, Deus é aquele que ama nos alimentar. Ele ama te alimentar, Ele tem prazer em alimentar você. Ele tem alegria em alimentar você. Sabe, não tem um dia, queridos, que você vai dizer, Jesus, eu quero beber e eu quero comer de ti, e Ele não vai derramar sobre a sua vida. A palavra de Deus é alimento para nós. Você pode estar perguntando assim, Lucas, está muito bonito o teu discurso, mas e aí, como que na prática eu me alimento? Queridos, a Bíblia é o maior banquete que você pode ter na sua vida. Se você não acredita em mim, comece a ler com o teu coração quebrantado. Não leia com o coração resmungado, que não dá. Tem que ler assim, Jesus, quero aprender. Fala comigo, me fortalece. Leia a Bíblia e tente praticar aquele negócio. Que você vai ver o tanto que a tua vida vai mudar, o tanto que você vai se fortalecer, o quanto você vai sentir mais força para vencer o pecado, para vencer o pensamento ruim. Tem gente que vem assim, Lucas, estou com muito pensamento ruim na cabeça. Primeira pergunta que a gente faz, você está lendo a Bíblia? Ah, muito pouco. Então está aí o problema. Porque quando a gente lê muito a Bíblia começa a entrar na nossa cabeça. Pensamento é que nem música ruim, a gente tem que substituir, não adianta querer parar o stop. Entendeu? Já tem uma música ruim, vai ter daqui a pouco, né, daqui uns meses, aí vai vir a política, né, vai vir a eleição. Cada musiquinha que a gente vai ouvir aí que vocês vão ver. E tem umas que ficam na cabeça, porque esse é o propósito, eles já fazem a musiquinha para entrar nos teus ouvidos. Mas como que você tira aquela música ruim da cabeça? Pensando numa outra. Melhor, né? Pensar numa pior, daí complicou. Mas pensamento ruim é igual. Você só substitui a mentira com uma verdade. Se você está vivendo pela influência de alguma mentira na sua vida, você tem que substituir com a verdade. Por exemplo, eu não sou amado. Ah, é? Será que Jesus não ama você? Para que Ele morreu, então? Para tirar uma selfie lá e pôr no Instagram? Não, querido, Jesus, Ele morreu por você. Aí a gente fica lá se lamentando, chorando, porque tem um camarada lá que não te ama, porque tem uma pessoa que não te ama, porque uma pessoa que você queria que te amasse não te ama. Foi a decisão dela, não quis te amar, não tem Jesus, não quis fazer o que Jesus mandou ela fazer. Mas ainda assim, quando você tem Jesus, você consegue ser pleno, você consegue ser feliz, você consegue ter sabedoria dentro de ti. Queridos, Jesus é aquele que traz alimento. Tem uma coisa que eu vou acabar me entregando aqui, mas amém, né? A gente faz pelo reino. Queridos, a mãe ela tem um colo único. É único. Hoje, nos meus 30 anos de idade, de vez em quando, ainda vou pro colo da minha mãe. Às vezes eu chego cansado em casa, a mãe está lá, deitada. Às vezes eu deito do lado dela e coloco minha cabeça em cima dela, assim, porque não sei o que tem o colo da mãe, rapaz. Você pode ter o melhor travesseiro do mundo, mas quando você taca a teu orelha no peito da mãe é diferente. Sabe? E pode estar tudo desajeitado, pode estar na cama assim, tudo desajeitado, virar tudo errado, assim, mas quando você só encosta teu corpo no corpo da tua mãe, assim, parece que já é um lugar de descanso, parece que é um lugar de segurança. Eu tenho certeza que tem muita psicologia nesse negócio, né? Porque a gente nasceu já mamando naquele peito, andando naquele peito, vivendo naquele peito. Mas até hoje, quando a gente é velho, assim, é tão gostoso o peito da mãe, né? A gente dá abraçada, a gente tá junto. Eu tenho um negócio que eu faço, né? Graças a Deus, meu relacionamento com a minha mãe é muito bom. E eu sempre, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dar um abraço na minha mãe. Eu acordo, geralmente, às vezes ela está na cozinha, às vezes eu estou de pé no chão, para não... Eu já sei que se eu entrar de pé no chão, descaso na cozinha, eu vou para mijada. Então, eu fico... Né, se eu entrar... Pé no chão, descalço, menina, vai pegar uma gripe. Não sei quem que inventou isso, dizem que é verdade, se as mães falam, vão obedecer, né? Porque eu acho que Deus honra tanto as mães que pode não existir, Deus honra a mãe. Impressionante, né? Deus honra a mãe, né? Talvez nem seja verdade esse negócio, mas só para nós aprender a obedecer às mães, se você pisar no gelado, vai dar gripe. Vai dar, Deus olha e diz, gripe nele, só para aprender.
Tá um sol escaldante, você olha no teu celular, não vai chover. A mãe manda levar um guarda-chuva. Se não levar, acho que Deus olha e diz, não levou? Não obedeceu? Pois ele manda uma nuvem na tua cabeça. Porque ele honra a mãe. Deus honra muito a mãe. Mas eu vejo aqui, eu conheço muito o abraço da minha mãe, beijo da minha mãe, o carinho da minha mãe. Eu sempre estou dando beijo nela. Às vezes ela fala assim, lava a louça. Eu falo, não lavo, mas te dou beijinho. O que você quer? O que é melhor? Aí sempre ela fica braba. Ela diz, não quero mais beijinho. Não, estou brincando, queridos. Não tanto. Mas eu, graças a Deus, eu dou bastante carinho nela. Mas lá em Mateus capítulo 11, tem um versículo que eu gosto muito, que revela esse lado de Jesus. Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, ele faz um convite para nós. Presta atenção que é um convite. Deus não está obrigando você, é um convite. Mateus 11, 28. Diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mais um versículo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Queridos, esse é o convite de Deus. Deus é aquele que quer dar descanso para você. Por mais que a minha mãe tenha um colo bom, eu sou obrigado a dizer que o de Jesus ainda é melhor. Porque tem coisa que a minha mãe não consegue curar em mim. Tem coisa que a minha mãe não consegue mexer em mim. Mas Jesus, ele consegue. Não existe nada dentro do meu ser que Jesus ele não possa tocar e mexer e mudar. Minha mãe, ela ajuda pra caramba. Mas ainda assim, Jesus é aquele que é pleno, que é perfeito. Mesmo que a minha mãe, claro que não vai, mas mesmo que ela tenha uma virada nas ideias aí e queira me abandonar, ainda assim, Jesus ele vai estar comigo. Ele vai suprir minhas necessidades. E quando eu me sentir mal, eu sei que existe um abraço, existe um colo que eu posso ir. Esse é o nosso Deus, ele não rejeita a gente. Ele nunca vai rejeitar eu e você. Então, queridos, o colo de Deus é único. A gente precisa aprender para o colo dele. A vida é difícil. Tem dia que não é fácil. Tem dia que a gente passa por coisa que faz a gente querer desistir, faz a gente querer parar. Tem dia que a gente está se sentindo mal. E a gente tem que aprender para o colo de Deus. É o melhor lugar para a gente estar. Agora, o engraçado é que para você ir para o colo, você tem que virar uma criança. A Bíblia diz que o reino de Deus é das crianças. A Bíblia não está dizendo que a gente tem que virar um crianção de novo e sair brincando de boneco. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando do coração de uma criança. Por que uma criança ela não tem problema de ir para o colo? Porque ela não tem orgulho de estar num colo. Agora é impressionante, né? Você vê assim, aquela rapaziada, aquela meninadinha quando está entrando na adolescência, aí o pai vai levar no colégio, o filho não quer nem mais que dê um beijo na testa. Ali, papai, com essas coisas na frente dos outros, não. Por quê? Porque a pessoa está perdendo aquela coisa gostosa da criança, aquela humildade da criança. Eu não estou nem aí. Quando eu estou na rua, ando de mão dada com a minha mãe, estou nem aí, ninguém paga minhas contas mesmo, não me preocupo com ninguém, eu dou bastante carinho na minha mãe na frente de todo mundo, às vezes até tenho que cuidar. Às vezes minha mãe está conversando com alguém, assim, eu vou lá, começo a encher ela de beijo e o pessoal começa a achar estranho. Mas, queridos, Jesus ele é aquele que pode nos dar essa segurança. Então, às vezes, a gente perde a humildade. Para você ir para o colo, você tem que ser humilde. Você tem que dizer, Jesus, me ajuda. Jesus convidou ali, venha. Você pode estar aqui cansado e sobrecarregado. Talvez, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas talvez essas duas palavras te definam aqui. Você diz assim, Lucas, é exatamente assim que eu estou me sentindo, cansado e sobrecarregado na minha vida. Cansado com tanta coisa que não muda, sobrecarregado com tanta responsabilidade, com tanta coisa que eu queria que fosse diferente, com tanta dor. Talvez você se sinta sobrecarregado de tristeza. Queridos, Jesus, ele é aquele que pode te dar esse colo, que você vai ser completamente transformado. Lá em João, capítulo 15, versículo 13, revela uma das características que eu também vejo nas mães, que é a capacidade de se sacrificar. A gente vê desde o início, né? Quer ver? Deixa eu fazer isso aqui hoje. Eu já fiz uma vez, vou fazer de novo. A gente está com bastante mãe aqui hoje à noite. Quem aqui, você é mãe, e você teve uma gravidez e um parto que não foi fácil, foi bem dolorido, foi bem difícil? Levanta sua mão para a gente ver. Você teve assim... Pode levantar bem alta a mão, se não precisa ter vergonha, a gente quer honrar a vida de vocês. Ó, vocês viram, né? Pode baixar. Agora eu vou fazer outra pergunta.
Todas vocês que levantaram as mãos aí, que você teve um parto que não foi fácil, você teve uma gestação que não foi fácil. Alguma aí se arrepende do filho que teve? Se você se arrepende, levanta a mão. Ó, ficaram até brabo ali no meio. Alguém se arrepende? Vou fazer de novo a pergunta. Se arrepende aí, Tizão? Se arrepende ali? Querido, você percebe que nem toda a dor do mundo faz uma mãe se arrepender? Porque essa é a natureza de sacrifício. Assim é o nosso Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que Jesus, lá no meio do capítulo, diz assim, que Jesus olharia para trás todo o seu esforço, mas ele se agradaria, ele se alegraria com tudo aquilo que ele fez. Ele lembraria da humilhação, da dor, do desprezo, tanta coisa que ele passou. Mas a Bíblia diz que ele olharia para trás e não se arrependeria de ter ido para a cruz por mim e por você. Por quê? Porque essa é a característica de Jesus. Abriu ali, João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Não existe amor maior que esse. Você pagar uma pizza para alguém é uma coisa boa. Se quiser, pode pagar para mim, o tio Ader está me aceitando hoje. Mas não existe demonstração de amor maior do que alguém dar a vida por outra pessoa. Alguém dá a vida por outra pessoa. O que eu gosto da liderança de Jesus é que ele nunca pede para você fazer algo que antes ele já não fez como exemplo. Então, por exemplo, se Jesus ele pede para que eu dê a vida para ele, é porque antes ele deu a dele por mim. Se Jesus, olha, presta atenção, se Jesus ele pede para que hoje eu me comprometa com ele, é porque primeiro ele se comprometeu comigo. Se Jesus ele pede para mim viver uma vida de santidade hoje, é porque antes ele viveu uma vida de santidade sendo exemplo para que hoje eu possa viver. Essa é a liderança de Jesus, é uma liderança pelo exemplo. Mas Jesus ele se sacrificou. Então nós, queridos, nós precisamos entender que a natureza do amor é o sacrifício. Então, o mano aqui fazendo as ofertas, ele fez essa pergunta para a gente hoje, né? O quanto nós temos amado a Deus? Eu vou parafrasear a pergunta dele por outra. O quanto você tem se sacrificado? Porque isso vai revelar o tanto que você tem amado. Tem gente que diz que ama a Deus, mas não consegue acordar uma hora mais cedo um dia para orar. Não estou falando todo dia, né? Mas um dia por mês, talvez. Tem gente que diz que ama a Deus, mas quando alguém machuca você não consegue perdoar. Perdoar é sacrifício. Perdoar é abrir mão da tua vontade para você dizer, seja feita a tua, Jesus. Às vezes a gente fala que a gente ama a Deus, falar com muito carinho, mas a gente não consegue crer no princípio do dízimo da oferta que faz a gente sacrificar, inclusive, o nosso dinheiro. Às vezes a gente diz que ama a Deus, mas a gente não está disposto a sacrificar o nosso próprio medo de, às vezes, abrir a nossa boca para compartilhar o evangelho que Jesus fez com a nossa vida para outra pessoa. Podia ficar aqui até 1 da manhã, às vezes a gente ama dela, dando exemplo. Mas a questão é, o que você tem feito de sacrifício? Porque para todo mundo aqui, isso que eu estou falando é diferente. Não se aplica de forma igual em algumas coisas, em outras sim. Mas a grande pergunta que a gente tem que fazer com todo carinho, querido, sem pesar o clima, é, Jesus, o que eu tenho permitido sacrificar por ti? Porque se a gente está vivendo um evangelho, que a gente está tentando andar numa zona de conforto onde não existe sacrifício na nossa vida, a gente entrou no evangelho errado, a gente entrou no entendimento errado do que é servir Jesus. Querido, servir Jesus é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo, é prazeroso mesmo. Mas existe uma cruz. A gente nunca vai conseguir tirar a cruz do evangelho. Tem gente que tenta para ver se a igreja enche mais rápido. Mas não adianta. Não existe um evangelho sem uma cruz. E essa cruz é para a nossa vontade pecaminosa, não para a vontade boa. Tem vontade na nossa vida que é boa. O que Deus quer crucificar? Presta atenção. Deus quer crucificar a nossa carne. O que é a carne? Vontade de fazer coisa errada. Vontade de pecar, vontade de xingar, vontade de dar voadeira nos outros. Vontade de torcer para o Corinthians. Isso é a carne. Ganhou do Palmeiras hoje de novo, né, homem? Ganhou, Paulão. Você viu o jogo ou não? Viu, Tivan? Perdeu? O Palmeiras perdeu? Eu vi, estava 22 do segundo tempo, tive que sair de casa, estava 1-0. Não, olha, gente, não sei o que acontece, mas amém. Vamos deixar para trás as coisas aqui passar. Mas, queridos, então veja, a carne é a nossa vontade de fazer coisa errada. Todo mundo aqui tem. Alguém aqui não tem esse negócio? Você vai orar por tudo mais hoje. Alguém? Nossa, todo mundo tem. A gente tem vontade de fazer coisa errada. A gente tem vontade de se afastar das pessoas que não... Sabe aquelas pessoas ruins que falam mal da gente? A gente tem vontade de... também não vou mais olhar para cá. Essa é a nossa vontade. A nossa carne tem uma reação errada para as coisas.
E a gente precisa de Jesus, do Espírito Santo e da Bíblia para que a gente possa vencer a nossa carne. Mas a carne é terrível. Fala aí por querer, né, terrível? Ela é terrível. Ela quer fazer você entrar nos buracos. Ela quer fazer você entrar na tua lógica. Não, quer saber de uma coisa, olho por dente. Se a pessoa não quer me amar, então, não sabe que está perdendo. Eu vou por esse caminho e ela que vai pelo outro. Não, Jesus ele falou, não vença o mal com o mal. Você está errado. Vença o mal com o bem. Aprendi quando eu era criança. Às vezes, meu irmão roubava minha bolacha recheada que eu estava guardando para a sessão da tarde. E, de repente, eu encontrava a bolacha recheada dele no outro dia, eu pensava, não, podia pegar, porque quando alguém rouba a tua bolacha recheada e você encontra a bolacha recheada da pessoa no outro dia, você pensa, eu tenho direito. Não pensa? Você pensa que você tem, não, eu tenho direito, porque essa pessoa roubou a minha bolacha. Então, agora eu encontrei a bolacha dela, eu vou roubar. Mas o que a gente aprende, queridos? Nas pequenas coisas, aprendi quando era criança. Não, roubou minha bolacha ontem e eu tenho a oportunidade de roubar hoje, mas eu não vou roubar. E é no pequenininho que você aprende a depois ter caráter na vida. Então, queridos, a nossa carne ela quer que a gente faça coisa errada. Mas a gente tem que se levantar contra ela e dizer, não, fica tranquilo aí. Mas esse, na minha opinião, é uma das maiores características da mãe, do coração materno. Você sacrifica. Aquele vídeo, né, que não mostrei porque ia ser demais, né, também na igreja mostrar vídeo de ir morrendo. Mas aquele vídeo, a mãe ela não hesitou. Né, eu achei engraçado porque até atrás do ladrão, porque foi assim, vou tentar, não vou chamar a gente aqui para fazer um teatro porque também, né? Mas o cara chega com a arma assim, apontando para a mulher. Só que tinha um monte de criança, gente, e as mães. E aí as mães, nenhuma esqueceu do seu filho, nenhuma. Todo mundo pegou o filho primeiro. Pra você ver, né, como é legal, né? Se fosse qualquer pessoa, nem lembrava, né? Mas como é mãe, nenhuma saiu sem o seu filho. Mas teve uma, que eu acho que teve um nervosão, que ela saiu sem a filha, atrás do bandido. E ela deu um passo assim, mas eu acho que daí veio o senso da mãe. Aí ela voltou, do lado do bandido, ela não saiu correndo, ela pegou a filha e aí ela saiu. Porque ela pensou assim, se eu levar um tiro, meu filho, que leve, mas não vou deixar minha filha aqui do lado do bandido. Pois pegou e saiu. E aí a PM lá fez aqui a pegadinha do malandro aqui e pau! Eu achei fenomenal. Mas então, queridos, a mãe é assim, se sacrifica. Se eu levar o balaço, levei, mas que meu filho não vai ficar do lado do bandido, não vai. E assim é Jesus. Ele foi para a cruz pela gente. E a gente precisa entender. Às vezes eu fico assim, com muito carinho, né? Mas às vezes dá vontade. Eu já vi isso na minha vida, né? Então a gente tem que ter compaixão. Às vezes eu encontro uma pessoa que está decidindo que é Jesus, sabe? Mas eu não sei, porque eu vou ter que parar de ir na balada, vou ter que parar de beber, vou ter que parar. Eu fico olhando assim, Jesus. A pessoa não recebeu a revelação ainda, né? Sério mesmo que você está pensando que o teu sacrifício é deixar de ir na balada? Você dá vontade de falar, a gente não fala porque a gente sabe, né, que a pessoa não sabe ainda, né? A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Eu também já fui assim um dia, então a gente tem que ter compaixão, né? Mas às vezes as pessoas elas vêm para a igreja, elas ficam calculando se elas vão querer Jesus. Pelo amor de Deus, gente. Ele morreu por você para te tirar do inferno eterno. E a gente está calculando que, mas eu vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar. Então acho que eu não vou me converter. Nossa, gente, é um cálculo muito ruim que a gente está fazendo. Muito ruim. Sabe, se a gente tivesse que se jogar na frente da bala por Jesus, a gente teria que fazer sem pensar, porque Ele foi para uma cruz pela gente. Né? Tem gente que vive nesse nível, a gente está tranquilo aqui. O máximo que a gente recebe é, de vez em quando, um outro louco que quer processar a igreja por pregar o evangelho, tranquilo. Tem gente aí que está morrendo, né? Morrendo pelo evangelho nos países aí da janela 1040, Oriente Médio. Está acontecendo um milagre lá na Coreia do Norte, né? Para quem tem acompanhado as notícias, mas a Coreia do Norte é o país de maior perseguição cristã no mundo hoje. Depois eu acho que vem a Arábia Saudita. Eu tenho um amigo meu que ele é traficante de Bíblia na Arábia Saudita. Tem um amigo que é traficante. Ele já trouxe muita Bíblia da França para a Arábia Saudita. Ele me conta umas histórias que fica apavorado assim, de como ele entrou com as Bíblias. Mas é interessante que tem gente aí que literalmente está botando a faca no pescoço pelo evangelho. A gente aqui, o máximo vai acontecer é chamar nós de louco. Daí, somos mesmo, né? A Bíblia diz que a cruz é loucura, né? Para aqueles que estão em Cristo. A gente tem que aprender, Cristo, que o que Deus pensa é verdade. Para finalizar,
Eu quero finalizar com um versículo muito bonito. Salmo 27, versículo 10. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja pensando assim: Lucas, muito legal você falar da sua mãe, muito legal você falar de Deus, mas talvez você não tenha tido na sua vida um bom exemplo. Eu conheço pessoas que foram abandonadas pela mãe. Eu conheço pessoas que foram abandonadas pelo pai. E é difícil carregar uma marca dessa. Mas esse versículo ele é lindo, porque ele fala assim, ó, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Crise na vida a gente pode passar por muita coisa. Infelizmente, eu acho que felizmente, né, Deus deu livre-arbítrio para a gente. O que é livre-arbítrio? Você decide o que você quer. Todo domingo você decide se você vem para a igreja ou não. Todo dia você decide se você lê a Bíblia ou não. Todo dia você decide se você peca ou não. Todo dia você decide se você economiza ou você gasta dinheiro. Todo dia você decide se você toma Nescau ou Toddy. Você tem livre-arbítrio na sua vida para tudo, tudo, extremamente tudo. Isso Deus te deu, é um presente de Deus para você. Inclusive, amar Ele é uma opção que Ele te dá. Se você quiser amar, você ama. Se não quiser, você pode não amar. É livre-arbítrio. Deus ele te deu o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser na sua vida. E por causa disso, muitas pessoas elas não decidem pelo certo, né? Então, muitas pessoas elas se enchem de coisa ruim, se enchem do mal, se enchem de coisas do diabo mesmo, e pode acontecer de uma mãe abandonar um filho, né? Pode acontecer de um filho abandonar, de o pai abandonar também o filho. E pode acontecer de filho matar pai. Essa semana eu estava vendo no G1 também um caso de uma menina que mandou matar o pai porque não deixava sair de casa. Então, infelizmente, o mundo tem muita coisa triste para a gente ver. E se você na sua vida, eu sei que eu fui bem dramático agora, mas se você na sua vida você tem alguma experiência ruim na sua casa, talvez você não foi assim abandonado, mas talvez você nunca teve um relacionamento bom com a sua mãe. Talvez Dia das Mães, em vez de um motivo de alegria, é um motivo de peso para você. Você chega no Dia das Mães e você pensa, pá. Queridos, Jesus é aquele que nunca te abandona. Ele é aquele que pode suprir qualquer buraco que exista dentro da tua alma, do teu espírito. Amém? Isso é uma notícia muito boa para mim. Sabe por quê? Porque eu sei que qualquer pessoa pode falhar comigo. Jesus não vai falhar. Eu sou muito grato a Deus pelos pais que eu tenho. Muito grato a Deus. Meus pais, eu não tinha como escolher pais melhores para mim. Mas tem muita gente que não teve talvez a sorte que eu tive. Mas ainda assim Jesus, ele é aquele que supera as nossas necessidades. E mesmo meu pai e minha mãe sendo tão bom para mim, já é raro, mas mesmo sendo tão bom para mim, tem tanta coisa que só Jesus pode suprir na minha vida. Só Jesus. E eu posso me esborrachar tentando suprir outra coisa, mas não consigo. Então, queridos, coloca a mão no seu coração, fecha teus olhos e diga assim, Jesus, você nunca vai me abandonar. Fique de pé, querido, onde você está.